A gente vai estudar agora o crime de injúria aqui no âmbito do direito penal, já atualizado pela Lei 14.532 de 2023. A injúria ela vem tipificada lá no artigo 140 do Código Penal, que dispõe o seguinte, no caput: injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Portanto, comete o crime quem ofende a dignidade ou o decoro de outrem. Observa que não existe a imputação de um fato, mas sim uma adjetivação depreciativa. Quais são os sujeitos do delito aqui? Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo, pode praticar esse crime de injúria. E por isso a gente fala que o crime de injúria é um crime comum. Quanto ao sujeito passivo, a gente precisa ser uma pessoa que tem capacidade, que tem aptidão para compreender a ofensa. O menor, ele pode ser sujeito passivo do crime de injúria, desde que ele tenha aptidão para compreender a ofensa. Além disso, a gente precisa destacar que a pessoa jurídica não pode ser sujeito passivo desse crime de injúria. E por quê? O objeto jurídico tutelado, bem jurídico tutelado aqui, é a honra subjetiva, que é a autoestima. Honra subjetiva é a autoestima. E pessoa jurídica não é titular de honra subjetiva, não é titular de autoestima. Por isso, ela não pode ser sujeito passivo desse crime. Então, como eu já adiantei, quais são os objetos do delito? O objeto jurídico, que é o bem jurídico tutelado, é a honra subjetiva, ou seja, a autoestima, tá? É a mesma coisa, a honra subjetiva e a autoestima. E o objeto material, por sua vez, é o ofendido, ou seja, é o próprio sujeito passivo. E quanto à ação nuclear típica? O núcleo, o verbo do tipo aqui é injuriar. O tipo penal fala em injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Quanto ao elemento subjetivo, a gente tem que o crime de injúria depende da presença do dolo específico de injuriar. Fala-se aqui em animus injuriandi, que é essa intenção de injuriar. Não existe crime na hipótese de animus narrandi, que é a intenção de reportar um fato, de animus jocandi, que é a intenção de caçoar, de brincar com alguém, de animus consulendi, que é a intenção de aconselhar, de animus defendendi, que é a intenção de se defender. Então não existe crime em nenhuma dessas hipóteses, existe o dolo específico de injuriar alguém. Além disso, também não tem modalidade culposa. Quanto à consumação, o crime o crime de injúria se consuma quando a ofensa chega ao conhecimento da própria vítima. E essa mensagem ela pode chegar à vítima de forma direta ou ainda de forma indireta. Por exemplo, o que seria essa forma indireta? Por exemplo, se publica num blog e alguém conta para a vítima. Quanto à tentativa, vale a mesma coisa que a gente falou lá na calúnia, ou seja, só admite tentativa quando praticada de forma plurissubsistente. E quanto à injúria real, o que é a injúria real? A injúria real é aquela injúria praticada com uso de violência para ofender a pessoa. Dá uma olhada no que diz o artigo 140, parágrafo 2º do Código Penal. Diz o seguinte, se a injúria consiste em violência ou vias de fato que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. A gente precisa ter atenção, porque na hipótese de injúria real, não há ofensa à integridade física. Existe, neste caso, o dolo de ofender a honra subjetiva, ou seja, o animus injuriandi, como a gente já explicou, e não o dolo, a intenção de lesionar, tá? Que é o dolo lá da lesão corporal. Imagina, por exemplo, que X, vítima de bullying na faculdade, é chutado por Y. Nesse caso, Y responde pela injúria real, desde que comprovado o dolo de ofender a honra subjetiva, a autoestima. Mas a gente aqui precisa ter atenção. O crime de injúria real, ele não afasta o crime de lesão corporal. Isso significa que, nesse exemplo que eu acabei de dar, a depender da gravidade da lesão, Y pode responder também pelo crime de lesão corporal. É importante destacar que, se dessa injúria resulta lesão corporal, o crime deixa de ser crime de ação penal privada. Passa a ser, nesse caso, um crime de ação penal pública, condicionada à representação, se for lesão leve, nos termos do artigo 88 da Lei 9.099, a Lei do Juizado, e incondicionada se lesão grave ou gravíssima.
Então, é uma ação penal pública, se houver lesão corporal, vai ser uma ação penal pública condicionada à representação se leve e incondicionada se a lesão é grave ou gravíssima. E quanto à injúria preconceituosa? Esse tema é muito importante porque ele recebeu uma alteração da Lei 14.532 de 2023. A injúria preconceituosa está tipificada como forma qualificada de injúria no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Antes da alteração, a legislação dizia o seguinte, artigo 140, parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Após a alteração, a legislação passou a dispor o seguinte, olha o que diz, artigo 140, parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência, e a pena permanece reclusão de 1 a 3 anos e multa. Observa que não faz mais parte do dispositivo a utilização de raça, cor, etnia ou origem. Ficou no tipo penal apenas religião, condição de pessoa idosa e condição de pessoa com deficiência. E aí, você pode estar se perguntando, mas qual que é o fundamento da alteração? A leitura distraída desse dispositivo pode levar à falsa percepção de que teria ocorrido na prática uma redução da proteção daquele que é injuriado, em razão, por exemplo, da cor, já que a cor não faz mais parte desse tipo penal. Mas não é isso que aconteceu. Na verdade, o que aconteceu foi o inverso, foi uma ampliação da proteção. Eu vou explicar. Em primeiro lugar, você precisa entender que o crime de racismo sempre foi diferente da injúria racial. No crime de racismo, o agente tem a intenção de reduzir o ofendido em relação a toda a sociedade. Então, no crime de racismo, segrega-se, por meio de uma ofensa, todo um grupo social em razão da cor ou da raça. Os crimes de racismo estão previstos lá na Lei 7.716 de 89, que é a Lei do Racismo. O artigo 20 dessa lei dispõe o seguinte, no caput: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, reclusão de 1 a 3 anos e multa. O crime de racismo ele é um crime inafiançável e imprescritível, é o que disciplina o artigo 5º, inciso 42 da Constituição. Esse dispositivo diz o seguinte, a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Por muitos anos, a jurisprudência defendeu que esse inciso do artigo 5º, em verdade, guardava relação apenas com os crimes de racismo da Lei de Racismo, a Lei 7.716, que a gente acabou de ler. Esse entendimento, contudo, foi alterado pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Para o STJ, a injúria racial é espécie de racismo e, como consequência, é crime imprescritível e inafiançável. O Supremo Tribunal Federal, o STF, no HC 154.248, ratificou esse entendimento do STJ. E nessa decisão, o STF, portanto, ele compreendeu que a injúria racial é também imprescritível. Ocorre que a decisão restringe-se ao efeito da prescrição. A decisão do STF restringiu-se aí ao efeito da prescrição. Não falou, por exemplo, da questão de ser inafiançável ou não, e não falou também de se é ou não uma ação penal pública incondicionada, como é na lei de racismo, né? Então, só falou da característica da prescrição, sem falar da inafiançabilidade e sem falar se a injúria racial seria uma ação penal pública incondicionada. Aliás, essa inafiançabilidade, inclusive, está lá no inciso que a gente acabou de ler do artigo 5º da Constituição. A Lei 14.532 de 2023 surge, então, para enfrentar parte dessas questões. A partir da lei, a injúria preconceituosa ocorre quando a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência. E as outras formas que foram subtraídas do tipo do Código Penal, da injúria do Código Penal.
As outras formas de preconceito, raça, cor, etnia ou origem, foram encaminhadas para a lei de racismo em um tipo penal especial. Dá uma olhada no que diz o artigo 2º-A da lei de racismo, agora a lei 7.716. Diz assim, ó, artigo 2º-A caput: injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, em razão da raça, cor, etnia ou procedência nacional. Uma pena mais grave, pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então veio para cá raça, cor, etnia e procedência nacional, veio para a lei de racismo. Portanto, o legislador, em verdade, ele tenta adequar a jurisprudência consolidada à legislação. Com a migração, a injúria em razão de cor, por exemplo, não mais configura injúria preconceito do Código Penal, ainda que a parte tenha o objetivo de apenas ofender e não de segregar, não de reduzir o indivíduo em razão da cor. Trata-se, a partir de agora, da injúria do artigo 2º-A da lei de racismo, com pena mais grave, de 2 a 5 anos. Observa nesse ponto um detalhe que é curioso dessa migração que foi feita pelo legislador. A lei de racismo, no artigo 1º, dispõe o seguinte, olha o que diz a lei de racismo no artigo 1º. Serão punidos, na forma dessa lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Portanto, a lei de racismo pune a discriminação em razão de todos esses elementos, raça, cor, etnia, procedência nacional, e inclui também religião. O ponto curioso é que a injúria que consiste na utilização de elementos referentes à religião permaneceu lá no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Não migrou aqui para a lei de racismo. Em outras palavras, a injúria preconceito referente à religião não foi transferida pela lei de racismo, muito embora o artigo 1º da lei de racismo aponte que a discriminação que tem como base a religião é objeto daquela lei. Portanto, a eventual ofensa que tem como parâmetro a religião do ofendido permanece sendo objeto de proteção no Código Penal e não na lei de racismo. Contudo, na hipótese da ofensa ter como objetivo a segregação do indivíduo em razão da sua religião, e não de ofender apenas, aplica-se aí ao artigo 20 da lei de racismo, que diz: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Ainda em relação à injúria preconceituosa do artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, a gente tem o seguinte: como regra, os crimes contra a honra são crimes de ação penal privada. Contudo, a injúria preconceituosa é crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Olha só o que diz o artigo 145. Nos crimes previstos nesse capítulo, somente se procederão mediante queixa, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, de violência resulta lesão corporal. E o parágrafo único diz o seguinte, ó: procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, no caso do inciso 1, do caput do artigo 141 desse código, e mediante representação do ofendido no caso do inciso 2 do mesmo artigo, bem como, e aqui ele fala, bem como no caso do parágrafo 3º do artigo 140 desse código. Ainda em relação à injúria, a gente tem a injúria qualificada pela transfobia ou homofobia. O que é isso? O Supremo Tribunal Federal estendeu a aplicação da injúria preconceituosa, essa que a gente acabou de ler do artigo 140, parágrafo 3º, para a injúria que utiliza elementos relacionados à opção sexual ou à condição de pessoa trans. Além disso, o STF estendeu também a aplicação da lei de racismo, a lei 7.716, ao crime de injúria, que tem como parâmetro elementos relacionados à opção sexual ou à condição de pessoa trans. O julgamento do STF, em síntese, determinou que discriminações e ofensas às pessoas LGBTI podem ser enquadradas no artigo 20 da Lei 7.716, com punição de 1 a 3 anos de prisão. O crime, vale lembrar, é inafiançável e imprescritível. Ainda em relação à injúria, é importante falar do perdão judicial. O perdão judicial, no caso de injúria, vem disciplinado no artigo 140, parágrafo 1º do Código Penal, que diz o seguinte, parágrafo 1º do 140. O juiz pode deixar de aplicar a pena. Inciso 1. Quando ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria. E 2. No caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria. São hipóteses em que o legislador autoriza o juiz a deixar de aplicar a pena.